Cruzeiro e Ferroviária se enfrentam neste sábado às 17 horas no Castor Cifuentes, jogo absolutamente fundamental para as nossas pretensões no Campeonato Brasileiro. Líder contra vice-líder, todos os olhos dessa rodada, sem sombra de dúvidas, estão sobre esse confronto, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, jogo muito difícil, né, gente? Eu acho que são as duas melhores equipes da competição, e aí não só por serem primeiro e segundo colocados, mas pela consistência que vem apresentando no campeonato até aqui. Eu acho que o momento do Cruzeiro é melhor, fazendo um recorte assim, bem curtinho, né? Sei lá, de 3 rodadas para cá. O Cruzeiro vive melhor momento, segue invicto na competição, vem de vitórias muito importantes, teve um resultado fundamental do ponto de vista não só de pontuação, mas anímico também, diante do Bahia nesse último final de semana. Em contrapartida, a Ferroviária vem de 3 jogos sem conseguir vencer, depois de ficar muito tempo invicta e vencendo muitos jogos, né? Vencendo a maioria das partidas, com um ou outro empate ali. Mas acho que é um recorte muito pequeno, né, se a gente for considerar o que é a temporada. Então, acho que dá para falar que a Ferroviária está num momento de oscilação, acho que até dá para dizer isso sim. Mas se você analisa o todo, a Ferroviária tem uma derrota no Campeonato Brasileiro, alguns empates aqui e ali, normalmente contra equipes que dificultam bastante o jogo, né? Então, assim, eu não acho que é nada alarmante o que vive a Ferroviária, não acho que a Ferroviária está em crise, e não acho que o jogo do Cruzeiro vai ser mais fácil, porque a Ferroviária está a 3 jogos no Brasileirão sem conseguir vencer. Perdeu para o Palmeiras essa semana, né, no Paulistão, um jogo, inclusive, que eu assisti e que eu achei que a Ferroviária fez um ótimo primeiro tempo. Poderia ter aberto o placar, teve diversas oportunidades para isso, não conseguiu converter as suas oportunidades. No segundo tempo, acho que o Palmeiras melhorou. E aí, num lance até meio que de uma falha individual, né, surge a oportunidade de gol para o Palmeiras, que vai lá, converte e vence o jogo. Então, assim, tudo bem, é um momento aí de uma certa oscilação em resultados. Acho que, em termos de performance, esses últimos jogos ficaram marcados por algumas fragilidades defensivas do time da Ferroviária. Acho que isso tem sido um problema para elas. Talvez até quando os resultados estavam vindo também, mas é que o resultado costuma maquiar uma coisa em outra, né? Mas acho que dali para frente, nesse recorte de 3 jogos pelo Brasileirão sem vencer, eu acho que algumas fragilidades defensivas, uma certa dificuldade de converter as suas oportunidades que criam, né? E é um time que cria muitas oportunidades, que é muito perigoso, muito técnico, tem ótimos valores individuais. Vive esse momento aí que fez com que ele desgarrasse um pouquinho da gente ali, né, na tabela, em termos de pontuação, mas uma campanha de 21 pontos em 30 possíveis e só uma derrota é uma campanha excelente, assim, nada menos que excelente. A questão é que a campanha do Cruzeiro é tão anormal que fica parecendo pouco, né, o que a Ferroviária tá fazendo, e fica parecendo que tá oscilando demais, porque o Cruzeiro vem de uma sequência realmente inacreditável de vitórias, assim, resultados positivos. Hoje a gente tem 5 pontos de frente para a Ferroviária. Uma vitória amanhã significaria abrir 8 pontos do segundo colocado, é muita coisa, né, é algo realmente muito fora da curva, assim, em especial no campeonato tão equilibrado quanto tem sido esse Brasileirão de 2025, fazendo um recorte de momento, e futebol também é momento, entre outras coisas, o Cruzeiro tá sim um pouquinho à frente do ponto de vista de confiança, anímico. Acho que as coisas têm acontecido pra gente, e isso, querendo ou não, acho que faz diferença no campo, né? Eu lembro que cheguei a falar aqui no pré-jogo de Internacional e Cruzeiro, que essa coisa do momento às vezes pesa um pouco, mas ali eram contextos radicalmente diferentes, né? O Inter muito, muito abaixo daquilo que poderia apresentar, tendo em vista o elenco que tem. E a gente muito bem. Óbvio que o contexto de amanhã é totalmente diferente. A gente tá falando de duas equipes que se equilibram muito. Mas às vezes é aquela coisa do detalhe. Pode fazer diferença essa confiança a mais que a gente tem no fato de que a gente tá conseguindo conquistar os resultados. Mesmo quando a gente não é brilhante, né? As coisas têm acontecido, e eu acho que esses aspectos aí meio intangíveis do futebol, eles condicionam muito uma partida. Eu comentei sobre essa questão dessa certa fragilidade defensiva que a Ferroviária tem demonstrado nesse momento aí em que ela perde essa invencibilidade e engata essa sequência pequena, né, mas sequência sem vitórias no Brasileirão. É um ponto importante, né, porque assim, eu acho que é um caminho pra gente, se elas estiverem numa tarde infeliz, é uma oportunidade para a gente conseguir puni-las e sair com a vitória, mas a gente também olhando, assim, inclusive para o nosso último jogo diante do Bahia, a gente teve muita dificuldade de transformar o nosso controle da partida em ímpeto ofensivo, né? Então a gente, primeiro tempo, por exemplo, eu acho que foi de amplo controle e domínio do Cruzeiro, das ações, com bola, sem bola, mas a gente chegou muito pouco no último terço, assim, com condições de finalizar muito bem as nossas jogadas. É aquele famoso último passe, né? Aquele famoso capricho ali no terço final para conseguir a melhor finalização possível, né, na direção do gol. Então, ao mesmo tempo em que a Ferroviária tem essas fragilidades e precisa se cuidar e pode ser um caminho para a gente também precisa estar numa tarde bem mais feliz, assim, do ponto de vista técnico, e acho que até de frieza, né, para tomar as melhores decisões ali no último terço, para conseguir aproveitar de um ou outro momento de fragilidade que a Ferroviária tem demonstrado aí nas suas partidas do ponto de vista defensivo. Então, eu espero e torço muito para a gente estar numa tarde um pouco mais inspirada.
Acho que o jogo em si, por tudo que envolve, é um jogo bem nervoso, né? E aí cabe a elas ter meio que essa maturidade para saber jogar o jogo e frieza ali no último terço. Eu acho que faltou um pouquinho disso contra o Bahia. Talvez se a gente tivesse aproveitado melhor o que a gente vinha criando até chegar ali, o jogo poderia ter sido facilitado, porque o Cruzeiro realmente controlou as ações por boa parte do jogo, principalmente no primeiro tempo, acho que basicamente todo o segundo tempo, até a metade ali, eu acho que o jogo estava bem nas nossas mãos. Faltou esse capricho, então para amanhã é fundamental que não falte, né? Que a gente consiga, nas oportunidades que a gente tiver de punir o adversário, porque quando você enfrenta uma equipe com essa qualidade, se você não gira a faca quando você tem a oportunidade, dificilmente você sai ileso disso, né? E a Ferroviária é um time que tem muita qualidade e, sem sombra de dúvidas, vai fazer um jogo muito duro contra a gente aqui no Castor. Bom, nós temos as nossas questões para esse jogo, né? Acho que a expulsão da Haas, como eu falei no pós-jogo contra o Bahia, obviamente impacta demais. É uma jogadora de seleção brasileira, que é titular na seleção brasileira, então é óbvio que ela vai fazer falta pra gente. Joga no Cruzeiro, como jogaria em qualquer equipe do Brasil. Infelizmente, para nós, jogaria em várias equipes aí pelo mundo afora, né? Mas enfim, já tem vídeo sobre isso aqui no canal. Então é óbvio que vai fazer muita falta, e aí fica a expectativa sobre a decisão do Jonas de quem vai jogar por ali. Eu acho que pelas últimas escolhas, a Ambrosio deve ganhar essa oportunidade. Ela vem fazendo essa função de zagueira central quando entra, né? Então imagino que seja ela. Para mim fez jogos muito corretos toda vez que entrou, mas agora é um adversário também de um contexto que exige mais, né? Do ponto de vista defensivo. Eu acho que as outras partidas que ela teve a oportunidade de jogar no Campeonato Brasileiro não eram adversários desse mesmo nível, né? Mas acho que, e até o Jonas fala sobre isso, né? A questão da força do grupo e a questão de estar tudo muito bem encaixado, né? Se em outros momentos da temporada, ali na Supercopa do Brasil, por exemplo, a gente viu uma equipe talvez ainda um pouco espaçada, com uma certa dificuldade de se recompor, eu acho que a gente evoluiu demais, assim, nesse sentido, conforme as rodadas foram passando. Hoje é um time, taticamente, assim, muito encaixadinho, né? E acho que no momento defensivo se comporta muito bem. Então, não é óbvio que você perder uma das suas titulares para um jogo como esse é ruim, faz falta, mas eu acho que a gente tem força o suficiente no grupo para suprir essa ausência e fazer um bom jogo. Imagino que vai ser a Ambrosio, mas tem a Gil, né, que ela normalmente joga pela direita, tem a Laisa, então fica a expectativa às 16 horas de amanhã a gente descobre. Tem a questão da Marília, né, eu fico acompanhando lá as fotos que o Cruzeiro divulga dos treinos. Essa semana eu não vi a Marília ali no campo, né, não significa que ela não esteja treinando, eu não tô lá no dia a dia, eu não tenho informação. Expectativa para ver se uma semana é suficiente, né, para ela voltar. Eu tendo a acreditar que não, e aí eu imagino que até com a ausência da Miriam também por lesão, a Letícia Alves deve seguir ali na ponta direita. E tenho a curiosidade para saber se a Sochor segue no time, se ele vai com essa manutenção do meio-campo que jogou contra o Real Brasília, jogou contra o Bahia, ou se ele vai fazer alguma mudança aí, por ser um confronto direto, um confronto bem pesado, né? Se a gente for pegar o time que jogou ali contra o São Paulo, que foi outro confronto direto desse tamanho que a gente teve no Campeonato Brasileiro até aqui, a configuração do meio-campo foi outra, né? Mas era outro momento também do elenco. Então, é uma curiosidade que eu tenho, assim. Eu já falei aqui outras vezes, eu gosto demais desse trio que a gente tem utilizado no meio-campo. Pri, Gabi e a Sochor, qualidade extrema para construir, jogam muito sem bola também, contribuem demais. O que a Pri corre ali é brincadeira, né? Eu acho que a gente tem um ganho técnico gigantesco com as três juntas, assim, né? E esse meio campo com as três pode ter algumas configurações um pouco diferentes, elas variam, se movimentam, então eu acho que a gente ganha demais em qualidade técnica. Eu particularmente gosto muito e acho que a gente não está devendo do ponto de vista de marcação, de combate do momento sem bola. Eu, pelo menos, não vi isso, tá? Contra o Bahia. Eu não acho que a gente teve esse problema. Acho que os nossos problemas nesse jogo foram outros. Não acho que a gente teve um problema do ponto de vista de marcação, combate, jogo sem bola. Eu fico na curiosidade para saber se ele vai manter, né? Ou se ele vai tentar fazer um meio-campo de mais combate ali em função do adversário. É outra coisa que a gente descobre aí às 16 horas de amanhã. Mas, assim, acho que independentemente de quem entrar, né, e isso é uma coisa que tem sido construída nessa campanha do Campeonato Brasileiro, e o Jonas repete muito pouco a escalação, né, foram só em duas oportunidades até aqui no Brasileiro, e ele, às vezes, tem a oportunidade de repetir, não repete, né, acho que ele trabalha muito bem com o grupo e tem concedido oportunidades a todo mundo. Óbvio que é difícil jogar todo mundo a mesma quantidade de minutos, né? É um elenco bem qualificado. Óbvio que não dá para jogar todo mundo ao mesmo tempo, mas acho que ele tem conseguido trazer equilíbrio e consistência para esse time, independente de quem está em campo, né? O que é muito importante, e acho que um resultado positivo amanhã diante da Ferroviária passa demais, de novo, pela força do grupo. Então, acho que independente de quem entrar, a gente tem boas condições de fazer um jogo muito justo diante da Ferrinha. Acho que a gente não vai ter, assim, grandes novidades no restante que eu não citei aqui. Acho que, salvo não ter condições, não estar apto a acontecer alguma coisa essa semana, deve jogar quem vem jogando mesmo, e fica difícil até de argumentar contra, porque acho que coletivamente o time tá funcionando,
E individualmente, para mim, tá todo mundo muito bem, assim. Óbvio que tem um erro ou outro, mas isso é normal, né? De forma geral, no todo ali dos 90 minutos, eu acho que a equipe tá se comportando muito bem. E quem tem jogado com frequência, tem iniciado com frequência, tem feito por merecer. Então, não tem muito o que mexer. Cara, e assim, a gente tem conversado muito sobre esse jogo essa semana, né? Eu, pelo menos com as minhas amigas, já tem até mais tempo que a gente tá na expectativa para esse jogo em específico, porque dentro da tabela do Brasileirão é o único confronto direto que a gente está fazendo em casa, né? Então, as outras grandes potências paulistas a gente vai enfrentar fora de casa, ou já enfrentou, como foi o caso do São Paulo. E aí, acho que tá um clima bem legal na torcida, né? Todo mundo se mobilizando demais, inclusive, como vocês já sabem, a Desorganizada Cabulosa, junto com a Rasta, estão fazendo uma caravana que vai sair ali da sede da Rasta. Eu estarei lá, se Deus quiser. Não sei se ainda tem vaga, tá? Na caravana, mas procura a Natália, pergunta para ela se teve alguma desistência. Se tiver vaga ainda nos ônibus, vem com a gente, porque eu acho que vai ser importante demais o que a gente vai fazer ali. E vou deixar aqui na descrição também o Pix da torcida para vocês contribuírem com a festa, né? Não é simples financeiramente fazer esse tipo de coisa, então qualquer valor é muito válido, não deixem de contribuir e ajudar, porque a ideia é meio que fazer a maior festa da história do Cruzeiro de Garotas. Então a gente, obviamente, conta muito com a presença e com a contribuição de todo mundo. Mas tá um clima, assim, diferente para esse jogo na torcida, né? Eu acho que o torcedor do Cruzeiro, historicamente, ele tá acostumado a grandes jogos, a grandes palcos e grandes momentos, e a gente sente que esse jogo, ele tem essa nuance, assim, né, de ser um grande jogo, talvez um grande marco da nossa temporada, pelo fato de ser em casa e a gente tá criando essa atmosfera, pelo fato da Ferroviária vir de alguns jogos sem conseguir vencer, né, pelo fato do Cruzeiro seguir na liderança e agora com uma certa folga, eu acho que a coisa se desenhou de uma forma que é muito difícil a gente fugir da ideia de um leve favoritismo para o Cruzeiro nesse jogo, né? E eu tenho pensado bastante sobre isso porque eu acho que é a primeira vez na nossa história que a gente entra com um leve favoritismo diante de uma dessas grandes equipes paulistas, assim. A gente sempre entra como aquela equipe que, até aqui, né, a gente sempre entrou como aquela equipe que vai fazer um jogo duro, que vai fazer um jogo justo, que pode vencer, que tem condições para isso. Acho que o jogo contra o São Paulo, por exemplo, eu falei aqui, eu acho que ninguém vai a Cotia jogar contra o São Paulo como favorito, talvez nem as equipes de lá, quanto mais nós. Mas que não seria um jogo fácil para elas, né, assim como não seria um jogo fácil para a gente, como foi, né? Acho que a gente fez um ótimo jogo, para mim, sem bola, o primeiro tempo do Cruzeiro é perfeito, assim, foi uma das melhores apresentações do Cruzeiro para mim, recorte da temporada até aqui, aquele primeiro tempo contra o São Paulo. E aí até para ser coerente com isso, assim, eu acho que se lá eu citei a questão do fator casa como algo muito importante para o São Paulo, para esse favoritismo para elas, eu acho que se eu pegar aquele mesmo vídeo, os mesmos argumentos, não tem como eu fugir aqui de falar que se existe um favoritismo, mesmo que seja leve, nesse jogo, ele tá do lado do Cruzeiro de Garotas. E aí eu tô curiosa para ver, assim, como que a gente torcida e time, né, e grupo vão lidar com isso, com estar neste lugar, talvez pela primeira vez. E aí é óbvio, a gente tem um grupo, assim, muito experiente, jogadoras multicampeãs com outras camisetas, jogadoras de seleção acostumadíssimas a grandes palcos e grandes momentos, mas com a camisa do Cruzeiro, esse grupo aí, eu acho que é meio que a primeira vez, assim. Então, fica a curiosidade da minha parte de ver como o time vai se comportar e reagir a isso, né, ao fato de que parece que agora todos os olhares estão sobre nós. E a gente que é cruzeirense sabe que a turma de lá costuma não falar da gente, né? Costuma não dar muita bola pra gente, a não ser quando aquilo que a gente está construindo aqui na toca fica, assim, inviável de ser ignorado. Mas até lá, normalmente, a turma não dá aquela bola toda, não liga muito pro que a gente está fazendo. E eu até prefiro, assim, como boa mineira, né? Eu gosto de ficar no meu cantinho, finge que eu não tô aqui, e quando vocês acordarem vai ser tarde demais. Eu sou meio dessa linha. Mas o fato é que ficou meio que impossível ignorar o Cruzeiro diante dessa campanha. Então, eu acho que enfrentar um grande adversário, né, nesse contexto, dentro de casa, com o seu torcedor criando uma atmosfera totalmente ao seu favor, é algo que talvez não tenha acontecido ainda com o Cruzeiro de Garotas. Na minha opinião, não. Nesse contexto nacional, não. E eu tô curiosa para ver como a gente vai se comportar diante disso, né? Elas, no caso. Como elas vão se comportar, como o time vai reagir. E, cara, vai ser, assim, o primeiro de muitos momentos em que isso vai acontecer, porque o projeto do Cruzeiro meio que já é uma realidade, né? Acho que falta, sim, o carimbo de um título nacional, de uma vaga na Libertadores, mas a gente sabe que o resultado esportivo normalmente é o último a vir, e, assim, como eu já falei aqui, se não tiver nenhum retrocesso, vai vir, né? Mais cedo ou mais tarde. Então a gente vai ter ainda muitas oportunidades de entrar em jogos assim, carregando a responsabilidade do favoritismo, por menor que ele seja em relação ao adversário, né? Então, não vai ser o último dia da vida de ninguém, mas fica a curiosidade para saber como o time vai se comportar também
nesse âmbito aí, né? Acho que é um negócio bem mental, assim. A boa notícia é que até aqui elas têm se mostrado extremamente resilientes, né? E essa coisa, assim, da mentalidade infinita é algo que a gente realmente vê em campo. Elas conseguem se impor e costumam ter muita maturidade para lidar com momentos de adversidade, né? Acho que a gente tem aí um ótimo desafio pela frente para entender como que o time vai lidar com isso, e daqui para frente a tendência é que a gente tenha mais confrontos desse nível, né, tanto no Brasileirão, quanto se a gente avançar na Copa do Brasil para onde a gente quer avançar, a tendência é ter muitas tardes, noites como essa, e fica a expectativa para viver isso ao lado delas também, nesse contexto, né, de não só daquele time azarão, aquele time que, poxa, só de fazer um bom trabalho tá tudo bem, mas também meio que dessa ruptura de agora existir uma expectativa de que a gente desempenha um pouco mais, né? Que a nossa responsabilidade agora é um pouco maior. Então, está sendo divertido viver essas etapas com o Cruzeiro de Garotas, né? Meio que galgar novos lugares, e acho que um ponto importante dessa história aí começa amanhã. E aí, assim, elas têm que fazer a parte delas em campo, né? Mas a gente tem que fazer a nossa na arquibancada também. Então, cara, se você pode, vá, leve mais pessoas, vá com a disposição de empurrar a equipe. Eu acho que em qualquer contexto o ambiente faz muita diferença, mas em especial no futebol feminino, onde muitas equipes não estão acostumadas a jogar com torcidas tão engajadas, né? Eu acho que pode fazer ainda mais diferença. Eu acho que, além da gente trazer essa energia, esse apoio para o nosso time, a gente pode tornar o ambiente bem desfavorável ao adversário. Acho que vai dar aquele climinha bem familiar ali para o adversário, né, no Castor. E, cara, quanto mais gente, melhor, assim, a gente precisa muito de ir com essa mentalidade, né, de apoiar o Cruzeiro e de apoiar esse grupo que tem feito uma campanha fantástica e que precisa de mais de nós, assim. Eu acho que estar ali no campo em outros jogos é muito nítido, assim, o tanto que a torcida do Cruzeiro segurou o time em vários momentos. Aquele jogo ali contra o Bragantino foi no grito, cara. Os 3 pontos foram no grito, assim, mesmo. Quem tava lá sabe do que eu tô falando. E dessa forma foram vários outros jogos essa temporada. O time tem correspondido muito em campo. Eu acho que tem feito uma campanha extraordinária, muito acima das minhas expectativas. E acho que amanhã elas meio que precisam de nós, sabe? Assim, é óbvio que elas têm que fazer o delas em campo, mas eu acho que a gente tem que fazer o nosso na arquibancada também. Acho que essa sinergia pode fazer muita diferença e pode tornar o jogo um pouco mais à nossa feição, assim. É óbvio que tem aspectos táticos, tem aspectos técnicos, tem estratégia e tudo mais, e no pós-jogo provavelmente vai ter muita coisa para falar sobre isso, mas eu acredito realmente que o que a torcida tem feito até aqui tem ajudado demais, e eu acredito muito que o que a gente pode fazer amanhã pode ajudar demais no resultado. Então, compre seu ingresso, já está à venda, né? Sócio, não sócio, R$ 15 para sócio, R$ 30 para não sócio, no precinho. Tem a caravana, né? Como eu falei, procura a Natália, vê se teve alguma desistência e se ainda tem vaga. Contribua para a festa. Vou deixar o link do Pix aqui na descrição do vídeo. A ideia é fazer uma recepção ali para as atletas e emendar a festa, se Deus quiser, até depois do final do jogo, né, para comemorar mais uma vitória. E vá, leve mais pessoas. Eu sei que o Castor não é tão simples para muita gente, mas é um jogo mais cedo, né, no sábado, então acho que vale demais o nosso esforço de estar junto com o Cruzeiro de Garotas nesse momento, porque elas têm representado demais, né, em campo. Então acho que agora é com a gente e vamos lá, vamos, se Deus quiser, buscar mais 3 pontos, com muita cautela, né, se ficar aquele 2-1 gostoso, eu não vou achar ruim e não vou reclamar. Mas não tenho dúvidas, cara, que vai ser um jogo muito difícil, mas que eu acho que a gente tem plenas condições de fazer mais uma grande partida e de buscar essa vitória. Então é isso, vamos lá, vamos junto com elas. Espero ter a companhia de todos vocês ali na arquibancada do Castor amanhã. Um abraço, tchau.